livro de Números, no capítulo 10. Antes, feche seus olhos, antes de nós lermos, né? Espírito Santo, eu declaro que nós teremos uma noite de vida, uma noite de revelação, uma noite de olhos abertos, para receber aquilo que o Teu Espírito deseja ministrar no nosso coração. Guia-nos, ó Pai, pelas veredas da Tua justiça, refrigera-nos a nossa alma, Senhor. E, ó Pai, eu profetizo que verdades espirituais serão acrescentadas no nosso coração. Fala conosco, nós queremos, ó Pai, sair daqui alimentados pela verdade da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Gente, olha só. Na semana passada, eu terminei um ponto específico. E você que, porventura, tem perdido algum capítulo, depois eu te aconselho, talvez até mesmo ouvir novamente em sequência essas palavras que estão sendo ministradas a respeito do livro de Números. Estamos vivendo isso. Está dando um pouquinho de microfonia, queridos. Nós estamos vivendo isso por uma direção do Espírito, por entendermos que o contexto com o qual esse livro foi escrito é um contexto que em muitos pontos se assemelha ao estado onde hoje a nossa obra se encontra. Na semana passada, eu parei num ponto específico que eu quero retomar a partir daqui, que é o seguinte: esse povo que agora iria caminhar rumo à terra prometida, ele recebe uma instrução de Deus de realizar 3 coisas, ou na realidade, de realizar uma coisa e ficar atento em outras 2. Eu falei para você que o Espírito revelou a Moisés e a todo o povo que eles deveriam celebrar a Páscoa antes de seguir viagem. É interessante porque eles tinham celebrado a Páscoa quando eles saíram do Egito, e agora na frente do Monte Sinai, mais uma vez, eles deveriam celebrar a Páscoa. Nós já explicamos sobre qual é o significado espiritual disso. Mas após eles celebrarem a Páscoa, a direção espiritual foi que eles ficassem atentos a 2 coisas. Diga comigo, 2 coisas. Em primeiro lugar, a nuvem, em segundo lugar, a trombeta. Ou seja, existia uma nuvem que seria colocado em cima ali do tabernáculo, e o movimento dessa nuvem iria então ser compatível ao movimento que aquele povo deveria então viver. Em outras palavras, se a nuvem se movimentasse, o povo andava. Mas se a nuvem se aquietasse, o povo então deveria ficar parado. Nós falamos que a nuvem ela aponta para o Espírito Santo, para o mover do Espírito. Na nossa vida, nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual para perceber o movimento do mundo espiritual. O grande problema é quando um cristão deseja andar e seguir viagem, quando na realidade Deus não determina que isso deva ser feito. Então, por exemplo, quando nós falamos aqui de realizar alguma obra, alguma atividade como essa que nós estamos falando, que vamos realizar como igreja, talvez alguém pode perguntar: por que a gente já não fez isso antes? Sabe? A nossa maior responsabilidade é percebermos os timings, percebermos os movimentos do mundo espiritual. Nós não fizemos antes porque nós não percebemos um alinhamento espiritual para isso. Agora, se nós percebermos, nós temos que fazer. Está claro isso, sim ou não? Agora, é interessante, para finalizar a recapitulação da semana passada, que além de estarem atentos à nuvem, eles também deveriam estar atentos ao som da trombeta. Diga comigo, o som da trombeta. E como eu disse semana passada, fazendo uma contextualização bíblica, que o som da trombeta está aqui para apontar a anunciação da palavra de Deus. Todas as vezes, quando a palavra de
Deus é anunciada, é como o soar de uma trombeta. Porque tudo que Deus faz por meio do Espírito, sim, mas não apenas. Porque o nosso Deus é um Deus que se move por meio do Espírito e da palavra. Por isso, que se qualquer profetada que você receber na sua vida, eis que te digo, Deus manda te dizer isso aqui, se não estiver em linha com a palavra de Deus, eu quero te contar algo do fundo do meu coração, não foi o Senhor quem mandou te dizer isso. Não importa o quão importante essa pessoa seja para você, porque tudo que Deus fala, toda direção que o Espírito nos dá, precisa estar compatível com a palavra que Ele já nos deu. Está claro isso, sim ou não? Agora, o ponto final daquilo que foi compartilhado foi que eu disse para você que um sacerdote ia à frente e o outro sacerdote ia atrás, e eles então tocavam a trombeta quando percebiam o movimento da nuvem. Então eu digo algo para você: se você sente uma incumbência espiritual de abrir a sua boca para liberar a palavra de Deus, você precisa ser sensível ao Espírito. É uma responsabilidade muito grande ser um anunciador da palavra de Deus. Agora, começando aqui coisas novas, teve um ponto que eu não compartilhei na semana passada, e hoje, dando continuidade, eu quero fazer esse último comentário para continuar no final do capítulo 10, é que essa trombeta que era tocada, a palavra do Senhor nos diz que era uma trombeta de prata. É interessante porque a Bíblia então nos dá essa informação. Você sabe que a prata na palavra de Deus, ela tem um significado espiritual. Alguns materiais, até mesmo que apareceram em primeiro lugar lá no tabernáculo, todos eles possuem significados espirituais. Na palavra de Deus, a prata aponta para a redenção. Diga comigo, a prata aponta para a redenção. Assim como o ouro, por exemplo, aponta para a natureza santa e divina de Deus. O ouro aponta para a glória de Deus, para a natureza de Deus. A prata é a obra da redenção. Olha aqui para mim. A trombeta tem que ser de prata. Quero falar algo para você. A palavra de Deus mais profunda que um homem pode anunciar é a redenção por meio da cruz do Calvário. Amém. Nenhuma obra na terra foi mais profunda do que aquela obra que foi realizada pelo próprio Deus. Gente, você sabe o que significa a obra da redenção? Significa a obra na terra que não foi realizada por um homem, mas a obra na terra que foi realizada por Deus. Quem na terra poderia fazer uma obra mais profunda do que aquela que o próprio Deus o fez? Ou seja, que da nossa boca saia sempre a palavra de redenção. Que da nossa boca saia as palavras que são compatíveis àquilo que a cruz te garante e aquilo que a cruz determina a seu respeito. Ou seja, se em qualquer momento você ouvir algo que não está compatível com aquilo que a obra da cruz garante à sua pessoa, não é trombeta de prata. E a trombeta que tem que ser soada é a trombeta de prata. Amém? Agora, fiz esse comentário porque eu não tinha feito na semana passada. Eu quero te contar algo interessante. Vai lá para o verso 29. Aperta os cintos, porque nós vamos decolar em princípios espirituais, que talvez alguns, ou se não todos, podem não ser novos para você, mas Deus não te traz aqui simplesmente para que você ouça uma novidade, mas Deus te traz aqui para que a sua realidade seja confrontada aí. Olha aqui para mim. Sinto no meu espírito dizer algo para você. Nunca se preocupe apenas em ouvir uma novidade.
mas na posição de um ouvinte da palavra de Deus, se coloque com o coração de ser exposto à realidade da palavra, em detrimento à realidade da sua vida. Ou seja, ao ouvir uma palavra, Deus te dá uma oportunidade de você alinhar a sua vida, alinhar as suas práticas, alinhar os seus costumes com aquilo que a palavra de Deus deseja que você viva. Amém? Hoje nós vamos tratar de temas diferentes, porque eu estou continuando o capítulo. Olha só, lá no versículo de número 29, acontece um fato muito interessante. Números capítulo 10, verso 29. Disse Moisés a Obabe, diga comigo, Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés. Olha o que Moisés virou para Obabe e falou: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vos-ei e vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Olha que interessante. Você sabe que viagem é essa? A viagem que Moisés se refere é a viagem rumo à terra prometida. Sim ou não? Então quer dizer que Moisés vira para uma pessoa, para Obabe, e faz um convite. Qual que é o convite que Moisés faz? Vamos conosco nessa viagem. Agora, vou terminar de ler aqui, para eu tecer alguns comentários que alguns teólogos dizem a respeito do convite de Moisés ao Obabe. A escritura diz: porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar-nos no deserto, e nos servirás de guia. E se vieres conosco, far-te-emos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Obabe diz que não iria acompanhá-lo, mas Moisés faz questão de insistir com ele: vem com a gente. Em outras palavras, o que Moisés disse aqui foi o seguinte: olha, vem conosco, porque você sabe o caminho, e você pode ser como alguém que nos aconselha, como um guia sobre este caminho que está diante de nós. Sabe o que é interessante? Muitos teólogos têm visões diferentes a respeito daquilo que aconteceu aqui nesse momento. Os teólogos se dividem em dois grupos: aqueles que consideraram a atitude de Moisés positiva e aqueles que consideraram a atitude de Moisés negativa. Pois bem, aqueles que consideraram a atitude de Moisés negativa, eles analisam que Moisés não precisaria pedir a ajuda ao homem, tendo em vista que a própria nuvem de Deus já estava à disposição do povo. Então, eles dizem o seguinte: ora, se o próprio Deus é quem está te guiando, não tem necessidade de você buscar um auxílio humano. Por outro lado, aqueles teólogos que se colocam no grupo daqueles que consideram positivo a atitude de Moisés em pedir auxílio ao Obabe no prosseguimento da viagem, são aqueles que declaram que não há nada de ruim, pelo contrário, há de se enxergar que isso seja positivo, você sempre na sua trajetória se colocar em uma posição humilde de ouvir pessoas mais experimentadas que você. Então, são pontos de vista que dividem aí os pensadores deste texto. Agora, então, eu não quero aqui falar o que é a verdade. O fato é que isso aconteceu. Moisés chamou um homem que conhecia o caminho para viajar com eles. Você sabe, isso então me faz refletir em algo. Eu estava até pensando: Senhor, qual o ensinamento que o Senhor quer trazer, nos dando essa informação que isso aconteceu? Família, eu creio em algo. Olha aqui para mim. Você nunca na sua vida deve sair da rota que o próprio Deus estabeleceu para você. Ou seja, em alguns momentos da sua trajetória, de maneira muito clara,
você saberá identificar a direção que Deus está te dando. Em outras palavras, você é guiado por uma nuvem que agora não está no céu, mas mora dentro de você. Porque hoje, o Espírito Santo, ele está aqui, ele decidiu tabernacular conosco, sim ou não? Então, aquilo que Deus te manda fazer, homem nenhum deve te atrapalhar a viver os planos e as promessas de Deus. Agora, lembra de algo: aquilo que Deus diz. Então, você sabe qual que é o meu choro e o seu choro? É ter certeza que é Deus que está falando. Porque não existe nada mais sério ou triste do que alguém que confunde a voz de Deus com as vozes da sua alma. Você sabe que eu sempre brinco que, com relação ao falar de Deus, existem sempre dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que Deus nunca fala com eles. Cara, às vezes a gente quer ajudar com a motivação correta, mas não, Deus ainda não falou comigo. Tudo bem, Deus tem que falar. O problema é se você mistifica o falar de Deus. Eu quero te contar algo com muito amor e carinho. Você não é Adão e Deus não virá ter com você pessoalmente na viração do dia. O céu não vai se abrir e você não ouvirá uma voz audível: este é o meu filho amado. Você vai ouvir essa voz no seu coração. O anjo não tem obrigação de aparecer para você como ele apareceu para Maria, ou como ele apareceu para José, ou como ele apareceu para outros. Você precisa de encarar uma vida cristã, mesmo que em momentos específicos da sua vida você não tenha experiências místicas, porque na maior parte das vezes você não terá. Se eu tiver, glória a Deus, e se eu não tiver, glória a Deus também, bendito seja o nome do Senhor. Então, é muito perigoso aquela pessoa que brinca com Deus. Deus, eu vou abrir a Bíblia aqui, e o que eu leio aqui é aquilo que o Senhor... Filho, você está brincando de roleta. Deixa eu te falar uma coisa: não brinque com as coisas de Deus. Agora, olha aqui para mim, com muita sinceridade, você pode virar para o seu Deus e falar assim: Senhor, eu não estou discernindo, mas eu quero te ouvir. Você pode pedir um sinal para Deus, você pode fazer isso: Senhor, me dá um sinal, porque eu estou em dúvida. Olha aqui para mim, seja sincero com Deus. O que eu estou te falando é: não brinque com Deus. E não é você quem estabelece os métodos de como Deus falará com você. Ai, pastor, por que não sou eu? Porque é Ele que é seu Deus e não você que é Deus dele. Entendeu? Ué, olha aqui para mim, na sua vida cristã, aprenda uma coisa: você não determina nada, Ele determina tudo. Se não for assim, não é senhorio de Cristo. Então você tem essas pessoas que elas mistificam demais o falar de Deus. Mas por outro lado, você também tem aquelas pessoas que banalizam falar de Deus. É um problema. Rapaz, tudo é Deus falou. Isso é perigoso. Teve uma vez que um amigo meu, colega de seminário teológico, estudando para ser da pastor. E uma característica de seminaristas é que eles anseiam pelo casamento com Cristo na eternidade e pelo casamento com a amada na terra, né? E aí eu era jovem, estudando no meio de vários solteiros, e aí todo mundo com aquela ânsia, né, de conhecer a amada. Você sabe que quando eu era seminarista eu tinha um sonho de entrar na formatura de mão dada. Isso não aconteceu. Eu fui um dos únicos da minha sala que formei solteiro. Oh, papai, mas minha vitória teve sabor de mel. Que Deus vai na frente também com ele. Olha algo para você. Teve um colega meu que ele tinha acabado de terminar um relacionamento. Uma semana depois,
e ele me apareceu com uma moça. Aí eu falei assim: brother, você acredita que eu sou seu amigo? Acredito. Falei: você não acha que está estranho, não? Uma semana para mim é muito forte. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quem está falando aqui sou eu, não é o Senhor, tá? Se você quiser sua vida. O que eu estou falando aqui agora não é Bíblia. Foi a opinião que eu dei para ele. Mas sabe por que eu estou te contando essa história? Porque tem a ver com o que eu estou aqui proposto a falar. Ele virou para mim e falou assim: olha, eu até entendo você achar estranho, mas sabe por que eu não acho? Porque Deus falou comigo que é ela. Agora, se eu te contar a última parte, diante de Deus, você não vai acreditar. O relacionamento dele com essa nova, que começou uma semana depois da antiga, e a antiga era um relacionamento de anos, a nova foi um relacionamento de 3 semanas. Aí eu virei para ele 3 semanas depois. Falei: olha, falar a palavra a Deus é forte. E aí, em um contexto que a gente vivia, eu falei assim: mas eu acho que agora você está apto a se tornar um autor. 21 dias de como terminar um relacionamento. Em um contexto. Gente, olha aqui para mim. Então, falar de Deus não tem que ser algo místico e não tem que ser algo banal. Está claro isso? Meu último comentário a respeito desse texto, então, que nós acabamos de ler. Olha só, na sua vida, tenha sempre um coração humilde, em se colocar em uma posição de aprender com aqueles que sabem o caminho que você está indo. Então, qual é o ponto? Olha aqui para mim. Quem determina o caminho? Diga assim comigo: a nuvem. Então, quem é a nuvem? Fala comigo: o Espírito. Então, se o Espírito falou que eu estou indo para lá, eu estou indo. Se no meio do caminho eu encontro alguém que conhece esse caminho, que é o caminho que o Espírito falou que eu tenho que trilhar, eu quero esse cara perto de mim. Que, em outras palavras, eu quero ir para o lugar que Deus me direcionou. Se qualquer pessoa falar para ir para outro lugar, está errado, porque eu tenho que ir para o lugar que Deus direcionou. Agora, nesse caminho, várias pessoas serão mais experientes que eu, e que estão trilhando esse caminho antes que eu. Ou seja, eu estou aberto a aceitar a ajuda, e não, na realidade, apenas aceitar, mas eu quero ouvir conselhos de pessoas que trilharam caminhos do Senhor antes que eu. Amém. Sabe por quê? Porque eu não sou Adão. Está claro isso? Então, eu fiz questão de gastar tempo para você ver o quanto que a palavra de Deus é profunda, né? Em 3 versículos que talvez muitos passariam desapercebidos, nós podemos ter uma grande reflexão. Quantos foram abençoados? Para finalizar aqui o capítulo 10, eu quero também tecer um comentário de algo que eu acho lindo, que alguns teólogos acreditam que é um momento profético. No meio desse capítulo existe uma profecia, verso de número 34, diz assim: a nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia quando partiam do arraial. Verso 35, a palavra do Senhor diz: e partiam, verso 35, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, diga comigo: levanta-te, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E verso 36, e quando pousava dizia: volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Sabe o que é poderoso? Porque isso aqui está falando o quê? Está falando da arca. Porque partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor. Agora, muitos teólogos acreditam que esse é um momento lindo aqui do livro de Números, que nós temos aqui também uma palavra profética, onde essa arca está apontando para Cristo. E que quando, então, Moisés diz: levanta-te, é uma profecia de que Cristo seria assunto aos céus. Mas depois de ser assunto aos céus, no verso
36. Volta, ó Senhor, para os milhares de Israel. Eu quero dizer algo para você, está descrito no capítulo 1 do livro de Atos, no capítulo 28 do livro de Mateus, que Jesus foi assunto aos céus, do Monte das Oliveiras, enquanto ele declarava, enquanto ele recitava a grande comissão: ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco até a consumação do século. Amém. Ele sumiu. E do mesmo Monte das Oliveiras, do mesmo Monte das Oliveiras, quer te contar uma coisa: todo olho verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará. Porque aquele que prometeu que viria e veio, aquele que prometeu que morreria e morreu, aquele que prometeu que ressuscitaria e ressuscitou, ele prometeu que voltaria e vai voltar. Amém. Glória a Deus. Profecia no Pentateuco. Vamos para o capítulo de número 11. Eu não sei você, mas eu queria estudar a Bíblia para o resto da minha vida. Eu quero, papai. Vamos comigo então para essa tempestade de assuntos, porque agora o assunto vai mudar completamente. Para aqueles que se fizeram presente no encerramento da Emmaus Conference, eu li esse texto e um contexto que eu estava trazendo na minha pregação. Capítulo de número 11, livro de Números. Queixou-se, diga comigo, queixou-se. Diga o povo. Beleza, olha só. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Irmãos, esses próximos versículos de Números capítulo 11, nós temos aqui então a murmuração do povo de Deus. Diga comigo, murmuração. Está escrito, se eu não me engano, no versículo de número 4, que aquele lugar foi chamado de Taberá. E essa murmuração foi realizada tanto por pessoas e também pelo populacho. Está escrito aqui, vamos ler, depois eu comento tudo. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, acendeu-lhes a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, versículo de número 4, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Misericórdia. Era um maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Verso 9: quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Diga comigo, maná. Vem comigo. O povo está no deserto. A caminhada acontece no deserto, de uma maneira miraculosa, de uma maneira sobrenatural. Deus cuidava do seu povo. Irmãos, do fundo do meu coração, aperta o cinto, porque eu quero que você permita o Senhor chacoalhar a sua realidade. O povo estava no deserto, e sem explicação natural, caía uma chuva de pão. Caía
uma chuva de pão. Você tem noção do que é isso? Estou fazendo referência a pão, é o que a palavra de Deus chama de maná. Em outras palavras, aquele povo não fora desamparado por Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que eu te sirvo, porque o Deus que eu sirvo, porque o Deus que você serve, é um Deus que Ele não apenas nos tira de lugares, Ele não apenas nos direciona o caminho, mas Ele também é aquele Deus que provê toda a nossa necessidade. Ele é aquele Deus que não importa se estamos andando nos mais áridos desertos da vida, nunca faltará o pão para aqueles que são filhos de Deus. Amém. É por isso que um deserto, olha aqui para mim, entenda o que eu estou falando, era um deserto, a história que está descrita no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, onde Jesus, 40 dias em jejum, com fome, e um deserto, ele recebeu uma proposta: transforme essa pedra. Por várias coisas que poderiam ser compartilhadas, ministradas, aplicadas, pregadas sobre o contexto da tentação de Jesus, que a palavra de Deus é muito rica. Eu quero só te contar, Jesus, em outras palavras, deixa eu te contar uma coisa, Satanás. Eu posso estar no deserto, mas abre a Bíblia e lê o livro de Números. Eu não preciso fabricar aquilo que Deus faz cair do céu. Eu não preciso pegar essa pedra, eu não preciso de pôr minha mão aquilo que Deus me dá de graça. Jesus não aceita a proposta. Eu não quero entrar aqui, não estou aqui para expor a tentação de Jesus, eu só quero te mostrar isso. É interessante porque depois, os anjos de Deus vieram e serviram Jesus. Amados, não importa aquilo que você esteja passando, nunca te faltará nada que você precise para sobreviver. Olha, do fundo do meu coração, isso tem que ser algo que tem que nos tocar, sabia? Isso tem que tocar seu espírito, isso talvez vai até borbulhar na sua alma, que nós servimos a um Deus. Porque o Senhor é o meu pastor, e nada, nem que Ele precise de fazer chover pão do céu. Eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, não importa aquilo que tem sido os motivos que te fazem preocupar, nunca na história da palavra de Deus alguém ficou sem a provisão. Sabe o que é poderoso? Isso é algo, irmãos, que assim, eu já falei inúmeras vezes, eu já repeti isso dezenas de vezes. Tem algo que mexe comigo. Você sabe que esse maná que caía, ele tinha a incrível duração de um dia. Este alimento que simbolizava a provisão de Deus, ele caía para ser consumido no mesmo dia. Ou seja, todo dia o maná tinha que descer. E aí, por que eu estou afirmando a respeito da duração? Porque eles não poderiam guardar o maná para o dia seguinte, porque senão aquele maná se perderia. O vencimento era de 24 horas. Olha aqui para mim. Por que Deus estabeleceu que fosse assim? Em primeiro lugar, em todas as circunstâncias da sua vida, há de se confiar que mesmo quando não se sabe o motivo, é necessário que haja confiança no amor de Deus. Muitas vezes o diabo, ele faz com que alguns sejam presa fácil às propostas que ele lança no campo de batalha, que concordo com Joyce Meyer, é a mente, porque eles não conseguem confiar em Deus, que muitas vezes realiza coisas que são superiores ao meu entendimento humano. Mas se você não concorda com Deus fazer algo que você não entende, você está então discordando daquilo que o profeta Isaías declara, que os pensamentos dele são maiores do que os seus.
E a palavra de Deus é perfeita. Então, a confiança que nós temos em Deus nunca pode estar atrelada ao fato de nós entendermos ou não aquilo que está acontecendo. A confiança que o homem deve ter em Deus precisa ser inquestionável. Olha aqui para mim. Você sabe, talvez, qual seria a motivação que uma pessoa pegaria um maná para guardar para o dia seguinte? O medo de faltar a provisão do amanhã. Você sabe que tem muita gente que quer guardar o maná. Tem muita gente que quer reter aquilo que Deus está dando para ser alimento, com medo de que haja falta no dia seguinte. Eu quero falar para você com muita amor. Qual é a razão que você tem para duvidar do cuidado de Deus, sendo que Ele foi fiel com você ontem? É interessante porque do fundo do meu coração, acreditando que talvez 90% daqueles que compõem esse auditório são genuínos filhos de Deus, estou fazendo o meu chute aqui. Se eu fosse chamar aqui um por um, porque eu louvo a Deus porque talvez 50% do nome daqueles que aqui, 50% das pessoas que aqueles que aqui estão, eu conheço pelo nome. Se eu começasse a chamar e falar, filho, vem cá, você primeiro, eu quero que você me conta se algum dia da sua vida você estava passando por alguma situação e que Deus te socorreu. Eu tenho certeza que todos que aqui estão têm algo para contar. Todos que aqui estão têm algum testemunho de cuidado, de amor, de suprimento, de bondade, de misericórdia, de graça, de favor, de providência daquilo que o Senhor já realizou na sua vida, sim ou não? Sim. Então por que você está desesperado por aquilo que você está passando hoje? Se Ele cuidou de você no dia que você conta esse testemunho. Estava conversando com um irmão ontem, algo muito precioso. Alguém que eu amo muito, um irmão aqui da igreja. E é interessante porque nós dois chegamos à reflexão de algo. Ontem a gente estava em um chá, como diz a minha esposa, né? Primeiro, parece que no nosso ministério Deus nos chama para casar o povo, né? Porque o número de casamento que a gente faz é uma loucura. Só que agora parece que Deus está chamando a gente para povoar a terra, né? Porque o tanto de gente grávida, tanto de moça grávida que tem nessa igreja é uma loucura, né? Então primeiro a gente casa, depois a gente povoa. E aqui parece que parece que não são nesse lugar, né? Que só nasce mulher. Gente, deixa eu contar um negócio que fez. A gente fez um chá de revelação ontem, mulher. Teve um outro hoje, mulher também. Tem outras 4 grávidas na nossa igreja, todas grávidas de menina. Eu acho que eu vou mudar de igreja para ver se nasce um homem. Tô brincando. Gente, olha aqui para mim. Olha só. E aí, nesse contexto de falar sobre ter filho, eu estava conversando com um irmão que não tem. Engraçado que a gente chegou na seguinte frase: muitas pessoas talvez podem ter algum receio de achar que é o tempo de ter filho ou não, pelo medo financeiro. Mas sabe o que é engraçado? A própria pessoa que está avaliando o financeiro para saber se é tempo ou não de ter filho, um dia ela casou. E eu te pergunto, quando você foi casar, faltou alguma coisa? Quando você foi casar, Deus te abandonou? Por que o mesmo Deus que você abre a boca para falar que fez um milagre no dia que você casou, vai te abandonar quando você tiver aquele que é o presente que Ele chama da herança que Ele tem para você? Então, se você parar para pensar, a palavra de Deus nos dá toda a ferramenta de nós mandarmos Satanás calar a boca. Aleluia. Por isso, não tome decisão na sua vida de acordo com a sua conta bancária. Tome decisões na sua vida de acordo com a direção de Deus. Aleluia. Deixa eu te contar uma coisa. Se é o quanto você tem ou o quanto você não tem de dinheiro que determina se está na hora de você ser pai, você já escolheu quem é o Deus da sua vida.
Nós somos direcionados por Deus. Se Deus manda, se for necessário chover, vai chover. Olha aqui para mim. Choveu ontem, choveu hoje. Você não precisa de sinal nenhum para saber se vai ou não chover amanhã. Você só precisa de reconhecer o cuidado que Ele teve durante toda a sua vida. Mas o grande ponto triste dessa história é que mesmo em meio a tanto cuidado, mesmo em meio a tanto amor, mesmo em meio a tanta fidelidade, até nisso, existem aqueles que decidem se rebelar contra Deus. Existem aqueles que decidem olhar para trás. É aquela história daquela irmã solteira, que o tempo passa, e agora, no momento mais especial da vida dela, que é encontrar o homem que com ele ela será uma só carne, por ter medo de não encontrar na igreja, ela vai e procura lá no Egito. Você está procurando no Egito a comida que Deus te tirou de lá? Mas como assim? Gente, isso não estava no esboço. Não estava. Olha aqui para mim, presta atenção. Porque você precisa de aprender a ler a Bíblia e deixar que a Bíblia leia você. Você precisa entender que o que nós estamos fazendo aqui não é só contar história, é aplicar para a nossa realidade. Tem gente que está querendo voltar para buscar no mundo aquilo que Deus está te dando de outro jeito. E não é porque você não gosta do gosto que não é o melhor de Deus para você. Você precisa de colocar um Ctrl Alt Delete para tudo aquilo que é do Egito. Comida do Egito não é mais comida para você. Ah, pastor, então tem alguma coisa errada, porque essa comida que eu estou comendo aqui tem um gosto de coentro. Está escrito. Você só tem que lembrar que o que você vive hoje não é o ponto final, não é a linha de chegada. Que o coentro que você está comendo é a linha de partida. Mas tem gente que Deus não pode dar picanha porque você é bebezinho. Você precisa de tomar leite. Se ele te der picanha, você engasga. Porque você não está pronto. Deixa eu te contar uma coisa. Pergunta se lá na terra prometida vai comer maná todo dia. Você sabe, tem um monte de problema aqui. É o problema daquele que não reconhece o milagre, porque fica olhando para aquilo que aparentemente tinha. Seu jumento, você está com saudade de algo, seu imbecil? Tu era escravo, cidadão. Ah, ele era um gato. Um gato que te chifrava. Agora Deus quer te dar um sapo que vai se transformar em príncipe quando, pastor? No tempo de Deus. Mas que eu vou te contar, Ele vai te amar. Ele vai te amar. E se ele me trair? A Bíblia manda se perdoar. Deixa pra lá, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Olha aqui pra mim. Ô gente, eu quero te fazer um convite. Vamos ser crente. Aleluia. Isso é uma igreja de crente. De gente que lê a Bíblia. De gente que acredita na Bíblia. Você está olhando para a comida que você comia como escravo. Hoje você é livre. Sabe por quê? Porque aonde Ele quer te levar, não vai nem precisar cair do céu. Mas como assim? Porque para onde Ele vai te levar, você vai ter que plantar. E é isso
é uma coisa que dá muito nó na cabeça de gente, sabe por quê? Olha aqui para mim. Agora você vai segurar essa. Porque o deserto é a vida na lei. Mas Canaã é a vida abundante. E tem gente que acha que viver na graça é esperar chover do céu. Quando na realidade no deserto que chovia do céu, mas lá em Canaã tinha que trabalhar. Graça não é esperar chover do céu, é você saber que Ele te dá força, te dá energia, te dá condição, e tudo que você plantar, Ele vai derramar a chuva que vai garantir que você vai colher. Sabe por quê? Porque esse trabalho vai te fazer comer, sabe o quê? Qualquer coisa, menos o maná. Você está enjoado. Você não está enjoado do maná? Então vai trabalhar. Ou melhor, antes de trabalhar, você está enjoado do maná? Então acelera o passo e chega logo na terra prometida. Você está enjoado do maná? Eu quero te lembrar que a trajetória era para durar 40 dias e durou 40 anos, porque você só quer saber de olhar para o Egito. Aí na hora que Deus está te levando, aí você lembra do Egito, é aquela recaidinha, é aquele flashback. Meu Jesus, aí eles devem ter diminuído o ar, agora eu estou com calor. Faça igual eu. Vende blusa de frio. Emaús estoura, a garrafinha também. Vocês perceberam que eu estou tomando aqui todo dia nela, né? Vai vender, papai, amém. Gente, presta atenção. Na terra abundante vai ter muito trabalho. Graça não é ausência de trabalho. Não é. Graça é condição, é força, é provisão. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar com uma promessa. Você tem que lembrar o seguinte, que o seu trabalho é insuficiente para Deus te dar. Você pode plantar, plantar e plantar. Se não chover, você não colhe. Você concorda comigo? Quem trabalha com safra sabe disso. Você pode fazer tudo. Você pode cuidar da terra. Deixa eu te contar uma coisa. Se não chover, e aí tem uma coisa que é a única que o homem pode fazer. O homem pode fazer tudo, menos cair a chuva do céu. Graça é a chuva caindo na semente que você plantou. Mas sabe o que é interessante? Aqui no deserto é milagre o tempo todo. Por exemplo, eu estou falando do maná. Posso falar de um outro elemento? O outro elemento é sobrenatural saber que os tênis, os sapatos, os solados dos sapatos, de uma maneira miraculosa, permaneciam firmes por anos, porque no deserto não tem shopping center, porque no deserto não tem lugar para comprar. Mas esse Deus sobrenatural, à medida que o povo ia crescendo para cima, não falei para os lados, a roupa ia crescendo junto, porque é sobrenatural saber que o solado do sapato não se desgastava e a roupa do corpo não encolhia. Que vida é essa? É uma vida de milagres, é uma vida de cuidado, é uma vida de provisão. E aí você está na estação do cuidado, do milagre, da provisão, e está querendo comparar com a sua situação de escravo. Ah, pastor, mas eu ainda não tenho tudo que eu quero. Você não tem porque ainda não plantou. Você não tem porque ainda é neném, e não tem porque ainda anda em círculos. E aí eu quero te contar que lá na terra prometida, o seu solado não vai precisar de miraculosamente não ser desgastado.
Porque lá você planta, você colhe, você vende. E aí você tem condição para comprar o sapato que você quiser. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ela vem através do trabalho. Deixa eu falar uma coisa, muito amor e carinho aí, né? Na geração das apostas, quero te lembrar uma coisa: não espere receber provisão de Deus pela sorte do mundo, ou pelos pés de alguém, meu amigo. Você não precisa do pé de ninguém para receber a provisão de Deus na sua vida. Você precisa de acordar cedo e trabalhar. Porque a bênção de Deus está no trabalho. Está escrito. Vai ler Provérbios. Não dependa de nenhum elemento de sorte quando o assunto é pagar os boletos da sua casa. Aleluia, glória a Deus. A sorte que você tem é a de ter sido escolhido, ter saído do Egito e ter sido conduzido à terra prometida. Isso é sorte. Aleluia. Vê lá se eu fiz alguma outra sorte. Toda a sorte que eu precisava eu já recebi. Meu Deus, não sei o que eu estou falando. O que eu quero com muito amor e carinho falar: deleta da sua vida tudo aquilo que é Egito. Deleta. Lembrando o que eu falei para você na Emmaus Conference. E a galera que ficava nesse era a galera da extremidade. É quem está olhando de canto. É quem só quer saber de comentar o que está acontecendo. Vem para o meio. Vem para onde o milagre está acontecendo. Você vai parar de comentar e vai começar a chorar. Aleluia. Porque aí quem está no meio, quando vê algo errado, ele não comenta, ele chora. Deus muda. Porque o Brasil chora pelo Brasil. Porque essa igreja chora por essa igreja. Nunca murmure por algo que você ainda não chorou. Amém. Chora para Deus fazer. Seja você a resposta da sua oração. Te contar com muito amor e carinho. Tudo que você precisa para cumprir o propósito de Deus, Deus já te deu. Deus nunca vai exigir de você algo que você não tenha todos os pré-requisitos, todos os subsídios para realizar aquilo que Ele está te chamando para fazer. O problema é que muita gente quer esperar receber algo que não tem para viver aquilo que Deus mandou. Quando na realidade você tem que entender: se tem só um talento, se você esconder, até o que você tem vai ser tirado. Mas se eu tenho só 2, eu vou ser fiel nesses 2. Eu cuido de 5 pessoas, então vou dar minha vida, vou pregar tudo que eu acredito para 5 pessoas. Você não precisa ter 50 debaixo de você. Se você não é fiel com 5, Deus não vai te dar 50. Te falo com muito amor e carinho. Toda a verdade que eu estou falando aqui, eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que estão aqui me ouvindo. Se eu ficar sozinho, que fique. Mas vai uma igreja séria, com uma doutrina verdadeira, do que um discurso para agradar pessoas, criando pessoas que não têm compromisso com a palavra. E eu não estou falando de igreja nenhuma. E se você pensou em alguma, tu é carnal, porque você não tem que murmurar por aquilo que você tem que chorar. Estou falando de ninguém, diante de Deus, estou falando de ninguém. Estou falando do quê? Estou falando de mim. Deus, me livra. Disso que eu estou falando. Uma grande característica dos homens de Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe qual é a maior característica dos homens de Deus? Uma das: humildade. Amém. Teve um dia que, num contexto, teve alguém que estava compartilhando a respeito de uma atrocidade que alguém tinha cometido. Eu ouvi uma frase que eu nunca me esqueci. Perguntaram assim para o meu pastor: e aí, o que você acha desse absurdo? Ele falou assim: eu não acho nada. Alguém falou assim: por quê? Ele falou assim: porque eu tenho espelho em casa. Não acho nada, eu tenho espelho. Eu olho para ele todo dia e falo: se o Senhor não me livrar, porque em mim mesmo, ó. Mas tem a galera que atinge o apóstolo Paulo. Dos pecadores, o que eu acho do pecador? Eu sou pior que ele. Esse é o time do apóstolo Paulo. Deixa para lá. Olha aqui para mim, pode subir o time de adoração.
toma muito cuidado. Enquanto o milagre está acontecendo, você está murmurando. A coisa mais triste que pode acontecer na vida de um filho de Deus é ele olhar para trás por não reconhecer aquilo que Deus está fazendo na frente dele. Quero falar algo para você com muito amor e carinho. Honre seu passado, ame seu futuro, mas viva seu presente. Você precisa de aprender a viver o presente. Nunca despreze o passado e nunca menospreze o futuro. Honre o passado, ame o futuro, mas vive o presente. Porque eu vou te contar uma coisa: é o seu presente que vai te conectar ao futuro que Deus tem para você. É a fidelidade àquilo que Deus confia nas suas mãos hoje. É a gratidão pelo milagre do maná que vai te fazer chegar no lugar onde aquilo que você plantar você vai colher. Deixa eu te contar uma coisa: toda a palavra de Deus sempre prometeu a provisão. Olhai os lírios dos campos, Mateus capítulo de número 6. Falta alguma coisa? Sobre roupa? Nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu uma Emaús histórica. Ligue para mim, pastor, cuidado. Digo eu, não, deixa eu. Gente, olha aqui para mim, cara. Talvez você possa falar assim: pastor, eu estou nessa estação, que a sensação que eu tenho é que para áreas específicas da minha vida eu só tenho para viver. Então, agradeça a Deus e seja fiel àquilo que Ele te deu. Você, olha aqui para mim, quero falar com muito amor e carinho. Porque às vezes a gente vê alguns contextos e acha que não é para nós. Em Números, lembraram da comida do Egito. Nos evangelhos, os discípulos, depois da morte de Jesus, voltaram a pescar. Jesus foi lá no seu barco, convidou você para andar com ele. Mas por conta da sua frustração, da coisa não ter desenrolado do jeito que você achou que seria desenrolar, você quer voltar para o barco que Jesus te tirou dele. Hoje eu estou aqui com muito amor e carinho para fazer por você aquilo que Jesus fez para Pedro. Sai desse barco. Sai desse barco que Jesus te tirou dele. Sai. Sai da extremidade. Vem para o meio. Para de lembrar do que você tinha. Você era escravo. Hoje você é filho. Vamos celebrar a nossa filiação, que é grato a Deus por tudo aquilo que tem. Para de olhar para aquilo que você não tem e começa a agradecer por aquilo que você recebeu. É a gratidão pelo que recebeu que vai te levar a colher o que você ainda vai plantar em Deus. Está percebendo que é a caminhada? Sabe quais são as cenas dos próximos capítulos? Pode contar? Quando isso tudo aconteceu, Moisés coçou a cabeça e falou: gente do céu, ô goiada difícil. Moisés falou: Deus falou o quê, Moisés? Ele falou assim: me mata. Falou: por quê? Porque é mais fácil. Depois de 10 pragas, infeliz, você quer voltar, cidadão? Mar Vermelho abriu na sua frente e você quer morrer afogado nele. Aí Deus falou para Moisés: calma, Moisés, calma. Cenas dos próximos capítulos: a queixa de Moisés, a resposta de Deus, o treinamento de liderança. Calma, vamos chamar uma galera, vamos transferir o espírito que você tem, vamos colocar gente para te ajudar. Aí depois Moisés vai lá e erra. A
mesmo dedo que apontou foi o dedo que lascou. Cenas dos próximos capítulos. Fiquem bem com vocês.